Oi, gente. Me mudei. Tô mais uma vez de casa nova. Não postei vídeo semana passada, mas não por causa disso desisti de tentar fazer o vídeo desta semana. Consegui um trabalho novo, tô trabalhando em um restaurante chinês, menos horas, porque no meu outro trabalho eu fazia umas 30, 40 horas, agora eu tô fazendo umas 20 horas por semana. Mas mesmo assim, o que significa que é menos dinheiro, mas mesmo assim é o suficiente para conseguir me sustentar aqui, pagar as minhas contas e continuar tendo a experiência de morar na Austrália, o que é muito bom. Então, como tem acontecido muitas mudanças, eu acordei faz pouco tempo, por isso que tava aqui olhando pra minha cara. Como tem acontecido muitas mudanças nestes últimos meses, porque eu vim aqui pra Esperance, a cidade que eu tô agora, sem saber se eu ia ficar ou não, e no fim eu já tô aqui há mais de 2 meses, daqui a pouco vai fazer 13, ia conseguir um trabalho, e eu fiquei 2 meses morando em um lugar, e aí agora eu tô morando em outro lugar, e aí eu conheci muitas pessoas, e enfim, tudo isso era inesperado. Por causa disso, muitas mudanças aconteceram. E aí eu não tava me sentindo com o pique de acompanhar os vídeos ao mesmo tempo, mas tô voltando agora, um constante movimento de fazer e conseguir manter, e aí parar, e aí falar que eu tô voltando, e agora eu tô voltando de novo, mais uma vez. Porque acho que às vezes eu paro também por uma viagem de botar a expectativa do que eu vou falar, como é que isso vai ressoar para outras pessoas, só que o projeto YouTube, em primeira instância, é um projeto pessoal da minha constância e de estar praticando falar coisas e de estar fazendo registros da minha vida para o futuro. E eu acho que esse é um momento legal de ter registrado para o futuro. E mesmo assim, eu tava pensando ontem no que eu poderia falar. E aí eu pensei, se eu tivesse que escolher algum tema pra falar no vídeo da semana, o que eu escolheria? E aí primeiro eu pensei sobre falar a verdade. E é um tema que eu ainda acho muito interessante, só que eu acho que vou deixar pra falar em outro vídeo, que envolve também explicar por que eu fui demitida, porque eu falei que eu tinha sido demitida do meu outro trabalho, mas eu não contei em detalhes por quê. E aí eu acho que pode ser legal contar como é que foi essa experiência e por que me demitiram. E porque não foi sem causa, rolaram coisas no trabalho. Mas depois desse tema da verdade, eu também pensei sobre o rolê de buscar andar na linha imaginária que existe entre o caos e a ordem da nossa vida, que é aquele símbolo do Yin Yang, onde o Yang representa a ordem e o Yin representa o caos, e como eu acho que é o budismo, mas posso estar enganada, mas acho que o budismo tem a ideia de que assim o significado da nossa vida e a meta seria buscar estar caminhando entre essas duas forças opostas, porque... E aí esse tema me chamou pra falar mais do que da verdade, que eu falarei no futuro. Mas esse outro é pela ideia de que a ordem, o yang, do yin e yang, o branco, representa o que a gente conhece, representa a cultura, representa as estruturas da sociedade e representa, vamos dizer, a segurança, o masculino. Só que se a gente tá só na ordem, vamos dizer, se a gente tá só no yang, isso é prejudicial, vamos dizer, não é bom, não é o lugar
ideal para citar, porque quando a gente tá no que a gente conhece, a gente não tá aprendendo nada novo. A gente não tá aprendendo nada novo. E mesmo que a gente decida ficar nesse conhecido a largo prazo, não vai ser sustentável porque tudo tá mudando o tempo inteiro. Então, até o que a gente conhece, mesmo que a gente não mude, o nosso entorno vai mudar. E aí a gente vai estar para trás. Tipo, a gente não vai ter desenvolvido as habilidades necessárias para lidar com os novos meios que vão se apresentar. Então, não é um lugar apropriado para citar. Porém, tá no total desconhecido também não seria o lugar apropriado, porque quando a gente tá no desconhecido total, que pode ser geograficamente, tá num lugar onde você não conhece, mas pode ser subjetivamente, tá, por exemplo, no fim de um relacionamento. O Jordan dá esse exemplo, que é muito bom, que é tipo, tu tá voltando pra casa e tu acha que tu vai jantar com teu namorado, só que daí tu chega e tu encontra teu namorado te traindo. De repente, tipo, tu achou que tu ia jantar, tipo, foda-se. O jantar foi pro brejo e o teu namorado não é a pessoa que tu pensava. E aí os teus planos futuros já não são os que tu tava imaginando que iam ser, porque tu tava achando que teu namorado era uma pessoa e ele era outra. E aí o que tu tava achando que ia acontecer também já não vai acontecer. E aí as coisas que tu achou que estavam acontecendo antes, o passado, talvez também nem sejam as coisas que estavam acontecendo, porque teu namorado era uma pessoa que não era a pessoa que tu tava imaginando. E se essa pessoa tão próxima de ti não era a pessoa que tu estava imaginando que ele era, será que as outras pessoas também são quem tu imagina que elas são? Será que tu é quem tu estava imaginando que tu é? E aí esse lugar de, por exemplo, encontrar uma traição no relacionamento, te põe num estado de caos que não é geográfico, é subjetivo. Porque, de repente, tipo, na tua cabeça vai tudo para um lugar caótico, de você já não saber o que é real, ou não sei o que é que estava acontecendo. E isso pode também acontecer com desemprego, enfim. Voltando então para fechar, por que tá nesse caos o tempo inteiro não seria bom? É porque, apesar de que o desconhecido nos traz novos aprendizados, e é ótimo pra gente crescer, o caos seria a natureza, a noite, o desconhecido, os processos de morte, renascimento feminino, é o yin. E o problema é que a gente fica num estado de alerta e é estressante para o nosso corpo. É estressante estar num lugar onde a gente não conhece e estressante de produzir cortisol e de nos deixar nesse estado que, como a gente não sabe o que está acontecendo, o nosso corpo acaba usando recursos para estar pronto a qualquer momento para lutar ou fugir. E isso envelhece o corpo. Ter muito estresse envelhece o corpo e utiliza recursos de energia que, se a gente não tivesse estressado dessa maneira, a gente poderia estar guardando para o futuro. Então é ruim para nossa saúde física e mental também. Então, ok, o caos e a ordem, vamos dizer, tem esse aspecto negativo, se você tá excessivamente em um deles, mas ambos têm os lados positivos, porque se fosse tudo caos, não ia ser sustentável, se fosse tudo ordem também não ia ser, e aí o ideal é conseguir estar no meio termo de ambos, conseguir estar caminhando entre a linha do yin e yang, como se fosse um slackline no qual a gente está se equilibrando. E aí, tava tanto ouvindo sobre isso, quanto lendo sobre isso,
E fiquei feliz porque eu acho que eu tenho me sentido nesse caminho do meio. E teve momentos onde as coisas estavam mais caóticas, tipo quando eu perdi o trabalho e não sabia onde eu ia morar. Mas depois disso consegui restabelecer mais uma estrutura e segurança e previsibilidade, consegui um outro trabalho, outro lugar para morar e tal. E ao mesmo tempo eu sigo num lugar que é totalmente novo para mim. E agora eu tô numa casa morando com outras pessoas aqui da Austrália. E aí tô num novo bairro, e aí meu trabalho é novo, e aí eu sinto que tô neste ponto muito interessante entre o conhecido e o desconhecido, que é o lugar onde as coisas são significativas na nossa vida. E esse também é uma boa forma de pensar se a gente tá nesse lugar. É o quanto a nossa vida tá sendo significativa pra gente no nosso momento, e se ela não tá, é algo muito bom para parar para refletir, por que não? Porque, voltando pro que eu falo sempre, a gente pode morrer a qualquer momento, a gente pode morrer hoje à noite, e a gente está flutuando agora mesmo, no meio do espaço, ao redor de uma estrela, e se a gente se imagina saindo um pouquinho do planeta Terra, e a gente olha para qualquer direção, é a imensidão da escuridão do espaço que nos rodeia. E eu gosto de ter essa imagem, e idealmente diariamente, mas se não diariamente, regularmente, lembrar que eu tô nesse lugar, que a gente tá nesse lugar que é flutuando no meio do espaço, para botar as coisas sob perspectiva do raro e do absurdo e surreal e magnífico que a gente tá vivo aqui. Tipo, quais as probabilidades disso? As probabilidades são muito baixas de que fosse existir vida no planeta Terra em que a gente vive, e de que a gente fosse estar vivo, e a gente está vivo. E a nossa vida, que é um baita presente, porque nos permite fazer muitas coisas, pode acabar a qualquer momento. Então é sempre muito importante a gente estar buscando aproveitar ela da melhor maneira possível. E se a gente sente que a nossa vida tem significado, isso é muito bom, e é muito bom continuar cultivando isso, porque não é porque ela tem significado no momento que esse significado vai se manter pro resto da vida, porque as coisas estão sempre mudando, então a gente também tem que continuar mudando. Mas se a gente não sente esse significado e deitar num momento nihilista, num momento onde as coisas não parecem que tem muitas cores, não tem muita alegria que não existe muita alegria de viver, é interessante refletir o que a gente poderia estar fazendo diferente. Porque entre mudar o mundo pra gente se sentir melhor ou mudar como a gente enxerga o mundo, é muito mais fácil, apesar de que não seja uma tarefa fácil a gente mudar quem a gente é mais fácil do que mudar o mundo. E é essa a nossa tarefa. A tarefa de trabalhar no indivíduo, que se todo mundo fizer isso, o mundo com certeza vai ser um lugar melhor. O que me lembra de um outro ponto, que tem o livro que eu tô lendo, O Caminho do Artista. Numa hora ele fala pra gente fazer um exercício de se imaginar com 8 anos e imaginar a gente escrevendo uma carta pra gente do momento presente. Nossa versão de 8 anos escrevendo uma carta pra gente do agora. E depois nos imaginar com 80 anos e imaginar a nossa versão de 80 anos escrevendo uma carta pra quem a gente é agora. E aí eu fiz as duas cartas, e na carta de 8 anos surgiu algo que eu achei muito legal, que era eu me imaginar com 8 anos. Daí eu relembrei onde é que eu tava estudando e como é que eu enxergava o mundo, como é que eu enxergava as pessoas. E eu lembrei que com 8 anos eu já me dava conta, tipo, de quem eram os adultos legais e de quem eram os adultos que não eram tão legais assim. E eu lembro que eu pensava, quando eu era criança, por que que tinha gente que parecia que era tão fria ou maldosa, ou que estava sendo infantil, mesmo que fossem adultos? Sabe que parecia que eram, adultos se mal comportando, como quando a gente fala que crianças estão se mal comportando.
E eu lembro também de perceber os adultos que prestavam atenção em mim e nas pessoas, em outras crianças, e que eram bem-humorados, e que eram pessoas legais, e como eu me dava de conta isso, e isso tinha um impacto. Então, na carta que eu escrevi pra mim, de criança, pra Clara, de 25 anos, eu posso ler ela em outro momento, mas a ideia principal era de buscar ser uma boa pessoa, porque mesmo que pareça que tem pessoas ao nosso entorno que não valorizam isso, ou que não percebem os esforços que a gente faz, as crianças percebem. As crianças estão prestando atenção. E quem a gente é tem um impacto na vida das outras pessoas. Quem a gente é sempre tem um impacto na vida de outras pessoas. Sejam poucas pessoas ou sejam muitas pessoas, mas tem impacto. E eu lembro quando eu era criança que tinha gente que tinha impacto na minha vida. E da mesma maneira a gente tem impacto na vida de outras pessoas e de outras crianças. E se parece que tem gente adulta que não tá valorizando, eu acho que é um bom lembrete para nos ajudar a buscar trabalhar pra gente ser uma boa pessoa, a gente lembrar das futuras gerações que vão habitar o nosso mundo, sejam crianças e adolescentes que a gente conhece, da nossa família, de amigos, ou que a gente não conhece, mas pensar que a gente vai poder encontrar esses pequenos seres em algum momento. Eu adoro quando eu vejo no trabalho, na rua, crianças e olhar para elas e prestar atenção, porque às vezes as próprias pessoas que estão com esses adultos, essas pessoas em miniatura não estão prestando muita atenção nelas. E as crianças prestam bastante atenção no mundo ao redor. Então, a gente pode buscar ser melhores pessoas para as crianças do mundo. Óbvio que isso também vai ser bom pra gente. E what else? Comprei erva mate para fazer chimarrão. Então agora consigo matar um pouquinho a saudade de casa com isso. E eu acho que no vídeo de hoje era isso. Meu cabelo tá um capacete. Isso aqui é interessante. Pra se alguém aí tem vontade de raspar o cabelo e pensou que se raspasse o cabelo ia ficar sem cabelo por muito tempo. Faz 1 ano que eu raspei o cabelo e isso é tudo que cresceu. Porra, cabelo pra caralho cresceu em 1 ano. Em 1 ano! Até tô pensando se eu raspo ou corto de novo, o que eu faço, porque ele tá grande. Aí agora já tem que começar a cuidar mais. Tem que comprar uma escova uma escova de cabelo, um pente, porque eu não trouxe isso na viagem. Agora ele tá começando a fazer uns pequenos nozinhos. Enfim, galeras, o papo era esse. Atualizations da minha vida. E buscar estar nesse lugar que é um meio termo entre as coisas que a gente conhece e uma estabilidade, uma segurança, mas um outro meio de estar nos expondo a coisas que a gente não conhece, coisas que são novas para a gente buscar crescer. As crianças aprendem sendo expostas a coisas que elas não conhecem, porque elas nascem, bebês nascem, e eles não conhecem o mundo, então é tudo uma novidade. E você aprende sendo exposto a essas novidades. E não tem porquê que quando você se torna um adulto, você vá aprender de uma outra forma. Não, você continua aprendendo sendo exposto a coisas novas, e o mundo tem infinitas coisas. E o conhecimento é infinito, então não é, eu fui pra escola, já aprendi, caminhei pelo meu bairro, já aprendi, pronto, o mundo é esse. Não, o mundo dá pra passar a vida inteira lendo ou caminhando sobre ele e ainda vão ter trocentas coisas que a gente não conhece. Então, para a gente conseguir se manter pelo menos um pouquinho a par dos desafios da vida, é interessante que a gente esteja nesse constante aprendizado. Como
tem a frase da Rainha Vermelha em Alice no País das Maravilhas. Eu não sei se eu lembro exatamente, mas eu acho que é: no meu reino as pessoas precisam correr para se manterem no mesmo lugar. No meu reino, as pessoas precisam correr simplesmente para se manterem no mesmo lugar. Eu acho que é isso. Porque meio que é isso. A gente tá, idealmente, aprendendo um monte de coisa nova, mas nunca chega a ser o suficiente. Mas é essa manutenção constante que a gente precisa cultivar para não ficar para trás, e para buscar ter uma vida bem significativa e boa, já que ela é só uma, já que pode acabar a qualquer momento, por que não viver da melhor forma, não é mesmo? Um beijo, um abraço, nos vemos na próxima.